Olá, meus amigos e amigas. Quem vos fala é professor Gabriel Gomes Canedo. Eu sou professor de Direito Constitucional e de Processo Penal. E nesse curto vídeo de hoje, nós vamos abordar a inviolabilidade de domicílio. Uma garantia que encontra previsão expressa no artigo 5º, inciso 11 do texto constitucional. Me permitam inicialmente fazer com vocês uma leitura bastante curta da primeira parte desse dispositivo constitucional. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que assim vai estabelecer: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Gabriel, que história que é essa, né? De a casa ser o asilo inviolável do indivíduo. Olha só, meus amigos, o Constituinte estabeleceu como sendo de relevância constitucional proteger, tutelar aquele ambiente aonde o indivíduo acaba desenvolvendo alguns aspectos mais íntimos da sua personalidade. Por exemplo, a própria residência em si, o local reservado de trabalho, um quarto de hotel, enfim, coisas do tipo, né? São locais específicos, né, em que de fato nós vamos ali ter um pouquinho, né, da nossa existência, um pouquinho da nossa vida e, portanto, vamos desenvolver a nossa própria personalidade. Pois é, esses espaços, eles têm proteção constitucional. E é justamente isso a que faz menção este inciso 11, quando ele diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ou seja, esse local, este ambiente especial, esse locus, recebe uma proteção por parte do direito constitucional e, logicamente, com base no texto da Constituição da República. De maneira, então, que somente pode, a princípio, adentrar nesses espaços especiais que têm proteção constitucional aquele que é autorizado pelo titular do espaço. Aquele que, por exemplo, é autorizado pelo morador, né? Só pode adentrar na casa do indivíduo aquele que expressamente é autorizado pelo morador, e aí a pessoa pode livremente transitar por aquele espaço. Esta é a lógica, né, da regra constitucional. Mas, para melhor compreendermos esse conceito de casa, nós temos que nos valer de uma regra complementar, que é a regra estampada no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. Muita atenção. Esse dispositivo, o 150 do Código Penal, ele traz para nós o tipo penal de violação de domicílio. No parágrafo 4º, há uma previsão, né, expressa do que seria casa para fins deste tipo penal. De modo que, diz assim o parágrafo 4º, a expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. Então, para fins de casa, não só, né, para esse tipo penal da violação de domicílio, mas também para o inciso 11 do artigo 5º da Constituição, casa, para essa finalidade, acaba sendo a sua residência, né, a sua casa propriamente dita, o seu apartamento, aquele seu ambiente reservado de trabalho, sabe? Sabe o seu escritório, por exemplo, onde só você pode entrar ou as pessoas que você expressamente autorizar? Imagina só aquela loja de departamento, né, do tipo Casas Bahia, Ricardo Eletro, Magazine Luiza. Há ali um ambiente, né, um espaço público onde as pessoas podem livremente transitar. É um espaço de acesso público. Entretanto, existe ali naquela loja, por exemplo, o escritório do gerente, o escritório do contador. E esses ambientes são espaços privados, em que não se pode, então, permitir a violação sem que haja uma prévia autorização do titular daquele espaço. Tá bem? Mais do que isso, quartos de hotel, quartos de motel, né? Espaços de habitação coletiva também se inserem no conceito de casa, se o quarto estiver, respectivamente, habitado. Se houver habitação dentro do quarto, seja de motel, hotel, do que seja, ali sim, aquele espaço vai ser utilizado para se compreender como sendo uma casa, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo. Tá legal? Muito cuidado, pessoal, porque também, olha só, trailer, motorhome, né? Aqueles carros que você usa para fim de moradia também se inserem no conceito de casa. Barraca de camping, inclusive. Barraca de camping, uma vez estando habitada, também será considerada como casa. Mas muito cuidado, porque veja, automóvel não é considerado casa, tá?
Aquela busca que de repente, né, a polícia realiza no seu automóvel, ela é entendida como sendo uma busca de ordem pessoal. Simplesmente uma busca pessoal, em que a autoridade policial poderá fazer a verificação do seu automóvel se houver uma fundada suspeita, por exemplo, de prática de crime, de que você está, de repente, transportando um objeto que foi utilizado numa prática criminosa, alguma coisa nesse sentido, né? Quando houver uma fundada suspeita de irregularidade ou mesmo de ilicitude, tá bem? Agora, surge a discussão se a cabine de caminhão, né, a boleia onde o motorista acaba por vezes pernoitando, dormindo, se seria ou não considerado casa. Meus amigos, existe um julgado do STJ, né, em que se julgou ali uma questão relacionada ao porte ou posse de arma de fogo, em que ficou consignado que, na verdade, a cabina de caminhão não é considerada casa, tá? Pelo menos em linhas gerais. Existe um outro julgado do Supremo que o ministro Teori Zavascki acabou entendendo de forma diferente. Tá? Disse ali, en passant, né, numa obter dicta, numa questão muito acessória, o ministro Teori chegou a dizer que seria, sim, considerado casa. Mas, em regra, para fins de compreensão geral da questão, de fato, cabine de caminhão não é casa. No caso concreto, até pode ser, sim, né, que se dê a interpretação de casa para essa cabine de caminhão, para a boleia, ok? Mas essa é a compreensão geral. Agora, veja só, eu trouxe para você a regra, né, contida no inciso 11, mas veja, esse direito também ele não é um direito de ordem absoluta. É um direito que comporta relativizações, evidentemente. E aí, o próprio dispositivo constitucional, ele traz essas relativizações. Ele diz quais são as hipóteses em que é possível adentrar na casa do indivíduo, né, sem autorização do seu titular ou do seu morador. Olha que interessante, pessoal. Temos que fazer aqui uma breve distinção, né, para poder, de fato, organizarmos a nossa exposição. Veja bem, a qualquer hora, né, a qualquer hora do dia, ou seja, no período diurno ou no período noturno, esse adentramento, né, na casa, na residência alheia, no espaço protegido, ele pode acontecer em três situações, em três hipóteses. Primeiro, no caso de flagrante delito. E você já sabe, certamente, que as hipóteses de flagrante delito estão previstas expressamente lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, tá bom? Então, na situação flagrancial, pode sim adentrar na casa do indivíduo a qualquer momento, seja durante o período diurno ou o período noturno, sem que seja necessário a autorização do morador, do titular daquele espaço, ok? Isso também pode acontecer em outras duas situações, quais sejam, no caso de desastre ou para prestar socorro. Pense você, por exemplo, uma situação de enchente, de terremoto, de desmoronamento de encostas, né, que é muito comum aqui no Brasil, inclusive. São situações que permitem o ingresso na casa alheia sem autorização do morador, seja durante o dia ou durante a noite. Tá legal? Mas olha só, ainda no final, o dispositivo vem dizendo que é possível também ingressar nesse espaço protegido durante o dia apenas a partir de ordem judicial, ou seja, para cumprir mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo de prisão preventiva, vamos imaginar, é possível que haja também esse ingresso na casa alheia. Mas o cumprimento deste mandado somente pode acontecer no período diurno. E para tanto, pessoal, nós usamos aqui o critério temporal. O critério de que o período diurno ele vai das 6 horas, né, das 6 da manhã até às 18 horas. Não se utiliza no Brasil, não se admite o critério físico-astronômico, né, em que o período diurno seria compreendido da aurora ao crepúsculo. Até porque nós teríamos aqui uma certa insegurança jurídica. Então prefere-se utilizar o critério do tipo temporal. Nada impede, por exemplo, que o mandado seja cumprido, né, a partir das 17 horas, vamos imaginar assim, e que esse cumprimento do mandado venha se arrastar ao longo do período noturno. Não tem problema respeitados, é claro, os critérios de razoabilidade, de proporcionalidade, mas de regra, mandado judicial só pode ser cumprido durante o dia. Fazendo aqui a leitura do dispositivo, ele fala assim então, para arrematarmos. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial.
É isso, meus amigos, muito obrigado. Até o próximo vídeo.